Fala, torcedor santista. Hoje um jogo importante para o Peixão. Vai pegar o Atlético Paranaense fora. Depois de uma derrota para Chapecoense, um empate em casa contra o São Paulo. Já estamos na zona de rebaixamento. É começo do campeonato, a gente sabe. Mas se não começar a ganhar, a gente vai ficar na parte de baixo da tabela. Por isso que é muito importante a gente ganhar hoje, por mais que seja um jogo difícil, para a gente começar a tentar buscar a parte de cima. Bom, o Santos ele vai se reencontrar aí com dois personagens chaves no rebaixamento de 2023, que é o técnico Dair Helman, que começou o Campeonato Brasileiro com o Santos, né, que foi eliminado na primeira fase do Paulista também, e com o Speed Mendonça, que jogou também até o final, né, do campeonato, teve problemas de lesões, então não jogou todas as partidas, que é natural, mas que também ficou marcado com a queda, né, do Santos, e inclusive, né, uma atitude reprovável da torcida no final do jogo, né, quando o Santos caiu, queimou o carro dele. Claro que a gente não apoia isso, mas a torcida colocou ele como um dos responsáveis. E vai ser um jogo difícil. O Atlético Paranaense vem aí de uma vitória, uma boa vitória, fora de casa contra o Inter. Então já está na frente do Santos, está com 3 pontos. E só que não jogou a última rodada, porque ia jogar contra o Corinthians. O Corinthians tinha aquele jogo da Supercopa do Brasil, eu não sei o nome exato, né? Eu nem vi o jogo, que acabou ganhando do Flamengo, né? Então, esse jogo que o Atlético Paranaense jogaria não teve, foi adiado. Então, o Atlético Paranaense está com um jogo a menos, mas está lá na frente do Santos porque teve uma vitória. Santos ele vem aí de forma... Não sei nem como dizer isso, porque ele vem embalado com a vitória, mas mesmo assim a moral já não tá tão boa, porque foi um jogo contra um time fraco, com um a menos, que o Santos não conseguiu se impor, principalmente no segundo tempo. Então fica aquele misto de otimismo e pessimismo, né? Que a gente acaba sofrendo muito. Temporadas passadas também acontecia isso. O Santos até ganhava, mas não convencia. E infelizmente a gente continua nessa situação. A novidade que pode aparecer aí é o Moisés, que já foi inscrito pelo Santos. A probabilidade é que comece como reserva, mas que entre no segundo tempo. Bom, então falando de escalação, né? Não tem ainda, né? Como sempre, o Santos não libera a lista, a escalação antes. Então, apurando aqui com alguns produtores de conteúdo, setoristas, eu trazer aqui uma ideia também do que eu acho, né? Que pode acontecer. Principalmente porque, como é um gramado sintético, o Santos entende que precisa poupar alguns jogadores. Então no gol não muda, Gabriel Brazão. Aí na lateral direita a gente fica em dúvida se vai ser o Mike ou o Igor Vinícius. Parece que que é o mais provável é o Mike de jogar. Aí na zaga uma outra dúvida também. Dizem que é mais provável que seja o Zé Ivaldo, mas o Basso que ele estava lesionado se recuperou a tempo da partida. Então, ainda existe essa dúvida se vai ser o Basso ou o Zé Ivaldo, mas a probabilidade maior é do Zé Ivaldo. Daí, na outra posição da zaga, o Luan Pérez. E na lateral direita, o Escobar. Então, esse parece que já está mais certo que é o Escobar. O Vinícius Lira, ele não tem convencido tanto defensivamente. Então, o Santos, ele tá mais... né, tem uma necessidade maior de segurar o placar. Então, o Escobar começa como titular. E aí o meio-campo também não tem nada certo. Porque o João Schmidt, ele tem sido preferido para jogar, mas ele já jogou muitos jogos em sequência. Então existe ali uma preocupação com lesão. Então existe essa dúvida se ele vai ou não, mas a probabilidade é que ele vá. Aí tem o Gabriel Menino, que cumpriu suspensão no Campeonato Paulista, então provavelmente vai jogar. E aí tem alguma dúvida no meio com relação a 3 jogadores, porque tem um Bom Tempo, que pode, né, numa parte mais avançada do meio, pode entrar o Bom Tempo, o Miguelito ou o Barreal. Então existe essa dúvida de qual jogador que vai fazer essa função. Por quê? Na ponta direita do ataque, também existe a dúvida se vai ser o Miguelito ou o Barreal. Então, um desses 2 jogadores provavelmente vai ser o titular na ponta direita. Aí o que não for para a ponta direita vai disputar a vaga no meio com um Bom Tempo. O que eu acho errado, porque o Bom Tempo teve um bom jogo contra o Noroeste, né?
Espero que ele seja titular, até porque é mais a posição dele do que o Barreal, por exemplo, né? Mas a gente conhece o Vojvoda, ele tem uma preferência aí pelos jogadores com mais experiência. E as outras duas posições do ataque, o Rony pela direita e o Tassiano como centroavante. E aqui, durante o jogo, eu acredito que, não sei se o Vojvoda vai fazer isso, mas seria uma boa, porque é uma troca de tirar o Tassiano, se ele não vier jogando bem, coloca o Rony como centroavante, que era a posição que ele vinha jogando mais no final ali pelo Palmeiras, Atlético Mineiro, e colocava o Moisés na ponta esquerda, que é a posição dele. Então também é uma possibilidade aqui, se o Tassiano não estiver tão bem, de fazer essa mudança. Bom, então o Santos, ele começa a rodada na zona de rebaixamento. Se ele ganhar, ele consegue se aproximar da parte de cima da tabela. Ele passa no mínimo 5 times que já jogaram e que tem menos de 4 pontos. Né? E se ganhar de 2 gols de diferença, pode até passar o Flamengo e o Coritiba, que hoje estão em 8º e na 9ª posição. Mas como outros times jogam, dificilmente o Santos vai ficar na parte de cima, entre os 10 primeiros. É torcer, mas também assim, não importa tanto a posição que o Santos fique, porque o campeonato só está começando. O ideal é se afastar da zona de rebaixamento para que a gente tenha aquele psicológico de que o time está evoluindo, está melhorando, que isso traz moral para a equipe, o time entra com menos pressão dentro de campo. Então, essa é a verdadeira importância desse jogo. É tirar a pressão, ter 2 vitórias seguidas, e aí no domingo ganhar do Velo. Mesmo que não se classifique, você já emplaca 3 vitórias seguidas, já dá outra moral para a equipe, né? Bom, por esse vídeo é isso. Vamos torcer pro Peixão hoje. Quem sabe a gente não tira 3 pontos fora de casa, né? Bom, não se esqueçam de dar o like, se inscreverem no canal, deem sua opinião, se acha que o Santos vai ganhar, não vai. E é isso aí. Um ótimo jogo para o Santos, que o Santos traga a vitória pra gente. Um abraço!